Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de segunda-feira e nós estamos aqui para o início de mais uma semana. Muito bom que ele está começando uma semana na presença de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. E como todos já sabem, segunda-feira é início de uma nova série aqui no nosso devocional. A série que nós vamos iniciar, ela se chama Fé para o Impossível. Durante toda a semana nós vamos estar falando sobre esse tema, a respeito de fé para viver o impossível, fé para o impossível. É a nossa série dessa semana. Amém? Glória a Deus por isso. O capítulo de hoje, o primeiro capítulo da nossa série, nós vamos trabalhar com esse tema, a fé que vê o invisível. O primeiro capítulo, então, é esse, a fé que vê o invisível. Quero ler um texto com você, que está em Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 1. Antes de eu ler, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Você que está me assistindo pelo canal no YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, o autor de Hebreus, ele está escrevendo para um povo que vivia pressionado e essa pressão fazia que cada vez mais eles perdessem a esperança, perdessem a fé e começassem a olhar para trás. O autor, então, ele escreve para esse povo para que eles possam, de alguma forma, enxergar além daquilo que eles estavam vivendo. Enxergar além da realidade. Queridos, isso é tão atual para as nossas vidas de hoje, não é verdade? Muitas vezes nós somos tentados a levar as nossas emoções, os nossos pensamentos e muitas vezes até as nossas atitudes influenciados não por aquilo que nós acreditamos, mas sim por aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós somos levados a agir conforme as circunstâncias, conforme a realidade atual que nos cerca. Mas a palavra hoje nos chama a crer naquilo que vai além do que é visível, além daquilo que é a nossa realidade. Então aqui o escritor define fé de forma profunda. Ele diz, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Cada um que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Thaís está por aí, bom dia, dona Edith. Glória a Deus pela sua vida. Então, o livro de Hebreus, né, nesse capítulo 11, o verso 1, o texto que nós lemos, que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós podemos dividir esse texto em duas partes, né? É a certeza daquilo que esperamos. E também a prova das coisas que não vemos. Bom dia, Paula. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Então vamos pegar essas duas partes, queridos. É a certeza. É uma certeza do que esperamos. Se esperamos, é porque ainda não vemos. E diz que também a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Então a fé é crer no invisível. Se eu já consigo ver, queridos, eu já não preciso de fé, porque aquilo já não é uma hipótese, é uma constatação. E quando nós falamos a respeito desse tema, ontem no culto nós falamos um pouquinho disso, né? A respeito do crer naquilo que é invisível. Não é porque algo é invisível que ele não exista, mas sim não está diante ainda dos nossos olhos naturais. E a fé nos faz crer que não que algo irá acontecer, mas que já aconteceu. E que ainda é necessário um processo, é necessário um tempo para que eu acesse essa nova realidade no qual eu espero, no qual eu creio. Mas isso não significa que isso não exista, mas que ainda é invisível aos meus olhos. Para aqueles que estão chegando agora, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos falando hoje do tema o fé que vê o invisível. A série que nós vamos trabalhar durante essa semana é Fé para o Impossível.
E o capítulo de hoje é esse: a fé que vê o invisível. A palavra certeza, do texto que nós lemos, ela vem do original grego hipotasis, que significa o quê? Fundamento, base sólida, uma substância, aquilo que dá firmeza. Então a fé, queridos, para o cristão, ele é o alicerce, ele é o fundamento. E nós sabemos, né, você que não precisa conhecer muito profundamente de construção, mas nós sabemos que o alicerce é aquilo que sustenta toda a estrutura. E nós precisamos enxergar a fé não somente como uma qualidade de um bom cristão, mas sim o alicerce, o fundamento daqueles que se dizem cristãos. Não tem como eu dizer que sou cristão e não tenho fé, e não acredito. A palavra vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que nele creem, acredite que ele exista. Então, essa primeira parte que fala da certeza é esse fundamento, é esse alicerce que nos mantém de pé. E a segunda palavra que me chama a atenção aqui é prova. A prova das coisas que não vemos. E essa prova, né, ela significa uma convicção inabalável. Sabe aquelas pessoas que quando ela põe algo na cabeça, ninguém tira mais? Esse é um dos significados da fé. De acreditar e enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Então, uma convicção inabalável, uma evidência interior. Esse é o significado da prova, que é uma convicção inabalável e uma evidência interior. A fé é ter dentro de si uma evidência espiritual daquilo que ainda não é real diante dos nossos olhos. Então, durante toda essa semana, queridos, Deus vai fortalecer a nossa fé. Deus vai trabalhar dentro de cada um de nós para que nós possamos enxergar aquilo que é invisível. Aquele que tem fé, ele não nega a realidade atual. Ele tem consciência. Mas, apesar da realidade atual, ele decide viver debaixo da palavra de Deus, debaixo de uma promessa de Deus. Ele não vive como se fosse acontecer, mas ele vive como se já acontecesse. Ele pode estar no meio do caos, mas ele está debaixo de uma promessa, ele está debaixo de uma palavra. Então essa é a proposta para a nossa semana, de viver além daquilo que é visível. E somente assim, queridos, nós iremos viver o impossível. A fé para o impossível. E como primeiro passo é enxergar o invisível. Primeiro ponto, guarda isso no seu coração. A fé nos faz enxergar as promessas, mesmo quando ninguém mais vê. Hebreus capítulo 11, nós podemos ver que ali é uma galeria dos heróis da fé, onde nós vemos o que homens e mulheres fizeram, realizaram com base na fé que tinham em Deus. Hebreus capítulo 11, verso de número 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, vai dizer assim: pois andamos por fé e não pelo que vemos. Queridos, Deus, em Gênesis, a palavra vai dizer que ele criou todas as coisas do nada, simplesmente pela sua palavra. E por isso nós compreendemos que quando Deus faz uma promessa para nós, isso não significa que irá acontecer, mas que já aconteceu. Porque Deus cria as coisas com a sua palavra. Então quando Deus fala, já aconteceu. Aquilo que ele nos prometeu, aquilo que sai da boca de Deus. Querido, tudo ao redor precisa obedecer à palavra de Deus. A palavra vai dizer que a terra era sem forma e vazia, que era um abismo total, uma escuridão total, e Deus disse: haja luz. Queridos, quando Deus falou, a luz não pensou se ela poderia esperar mais um pouco, não. As coisas já aconteceram
imediatamente. Foi assim, ó. Aconteceu. Do nada veio a existência. E quando o Senhor ele faz uma promessa para cada um de nós, quando a palavra sai dos lábios do Senhor, queridos, compreenda isso, já aconteceu. Deus não trabalha simplesmente com hipóteses, mas Deus trabalha com certeza. Mas por que ainda você não está vendo? Porque isso talvez não seja ainda visível aos seus olhos naturais. Mas no mundo espiritual, a palavra já foi lançada, já aconteceu. Agora o que existe é um processo para que você possa acessar aquilo que hoje aos seus olhos é invisível. A fé nos faz suportar, a fé nos faz esperar, faz simplesmente suportar o processo para que isso um dia se torne realidade diante dos nossos olhos. Então a primeira coisa, não é porque não é visível aos nossos olhos que não é real. Mas o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Quando Ezequiel ele vê aquele exército de ossos secos, tem muitas pessoas que se atentam somente naquela realidade que está diante dos olhos. Diante dos olhos de Ezequiel existia um vale de ossos secos. Mas, queridos, o Senhor ele disse a Ezequiel: pode esses ossos voltar a reviver? E Ezequiel disse: Senhor, tu que sabes. Se o Senhor disser, já é. Se o Senhor falar, já será uma realidade. E o que o Senhor disse então para Ezequiel? Profetiza. Queridos, eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus que os seus lábios não falarão daquilo que você enxerga, mas os seus lábios falarão daquilo que você quer começar a enxergar. Tem pessoas que começam a reclamar de tudo e de todos ao seu redor, reclamam das circunstâncias, libera a palavra de maldição, sabe? E o Senhor nos ensina, queridos, a falar que a sua fé, primeiramente, seja reconhecida, seja notada pelas palavras que saem da sua boca. Quando Deus criou o mundo, ele não falou daquilo que ele estava vendo, mas ele falou aquilo que ele queria ver. Ele disse: haja luz, e a luz veio a existir. Ezequiel estava vendo um vale de ossos secos, mas ele profetizou. Ele disse: vale de ossos secos, ouça o que diz o Senhor. E a palavra vai dizer que aqueles ossos começaram a se juntar, começou aquele barulho de ossos se batendo com ossos, e eles começaram a criar ali então nervos, músculos, pele, carne, e aquele vale de ossos secos se transformou em um grande exército. Queridos, eu não sei qual área da sua vida você tem vivido uma circunstância totalmente terrível. Mas o que o Senhor nos chama nessa manhã é enxergar além daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais e começar a enxergar com os olhos da fé, começar a enxergar aquilo que é invisível. Não é negando a realidade, mas é crendo que existe uma realidade superior a essa que você está vivendo. E através disso você vai profetizar, liberar palavras daquilo que você deseja ver, não daquilo que você está vendo. Essa é a atitude de um cristão. Essa é a atitude que nós esperamos de alguém que diz crer no Senhor. Então nós vamos usar os nossos lábios, a nossa boca, para profetizar. Nós precisamos compreender essa realidade do reino de Deus. Que nós criamos a realidade no qual nós queremos viver. Através da nossa fé. Segundo ponto, a fé nos ensina a crer mesmo quando o cenário é contrário. Mesmo quando as coisas estão indo totalmente contrário àquilo que a promessa está dizendo ao nosso respeito. Hebreus 11, verso 7, fala o quê? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua família. Sem antes ainda ter chovido na terra, a palavra vai dizer que Noé preparou uma arca, porque ele foi instruído, divinamente instruído por Deus. Queridos, mesmo quando ninguém ainda havia ouvido falar de chuva, Noé estava preparando uma arca, porque dizia que viria um dilúvio. Meu Deus, eu imagino, durante todo esse período que Noé estava construindo essa arca, quantas palavras contrárias ele já
não teria ouvido naquelas circunstâncias? Quantas pessoas contra ele, eles acordar todo dia e entrar no meio da floresta para cortar madeira e simplesmente fazer ali tábuas para criar, né, construir uma arca. Não é obra de alguém que simplesmente teve um sonho somente, mas é andar, sabe, de encontro contra as circunstâncias e crer que aquilo que o Senhor falou já aconteceu. É questão de tempo para que isso se torne visível aos nossos olhos. Mesmo contra tudo, contra todos, Noé permaneceu obedecendo. Queridos, durou ali mais de 100 anos para a construção dessa arca. Será que nem um dia sequer passou pela mente de Noé que aquilo que de alguma forma ele ouviu, de alguma forma ele teve uma visão, poderia não ser real? Talvez, queridos, as circunstâncias de levantar todos os dias, de batalhar e estar ali trabalhando, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, mesmo sem nunca ter visto chuvas, água caindo do céu antes, mesmo assim, diante de todas as circunstâncias, diante de todo o cenário contrário, ele permaneceu fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Muitas vezes nós, uma semana fazendo algo que Deus pediu para fazer, já é motivo de murmurar, de reclamar, de desacreditar. Talvez você, durante um dia, fez algo que Deus te pediu e já achou que é muito. Nós vemos Noé durante 100 anos, gastando toda a sua vida, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, mesmo sem ver com seus olhos naturais. Abraão, Romanos capítulo 4, verso 18, diz: Abraão creu contra a esperança. Olha, queridos, que tremendo isso. Abraão creu contra a esperança e assim tornou-se pai de multidões. Abraão ouviu de Deus que ele seria pai de multidões, mas tendo uma esposa estéril dentro de casa. Uma mulher que não podia gerar, um ventre seco, um ventre que não poderia gerar filhos. Mas ele ouviu isso da boca de Deus. Queridos, quando Deus disse que vai acontecer, nós precisamos crer mesmo que isso vá contrário a tudo aquilo que nós vivemos como realidade hoje. Deus está nos falando de uma realidade que, por enquanto, não é visível aos nossos olhos, mas por não ser ainda visível aos nossos olhos, não é porque não é ainda visível aos nossos olhos, que nós não devemos crer. Nós precisamos crer, mesmo que ainda nós não enxergamos, mesmo que ainda não seja uma realidade diante dos nossos olhos. Nós precisamos crer, queridos, porque se Deus disse que vai acontecer, é porque já aconteceu. E nós iremos acessar. Eu declaro no nome de Jesus que a tua fé vai fazer você suportar toda e qualquer circunstância, suportar o processo, suportar o teste do tempo, e nós permaneceremos acreditando. Assim como Noé passou 100 anos construindo com base naquilo que ele acreditava. Não estava diante dos seus olhos, mas se Deus disse que iria acontecer, já aconteceu. É questão de tempo disso ser visível aos nossos olhos. Ambos enxergaram o invisível, queridos. O exemplo que eu dei aqui de Noé, o exemplo de Abraão, ambos enxergaram aquilo que é invisível. Esse é o fundamento da vida de um cristão, de não viver baseado naquilo que você vê, naquilo que você enxerga, mas sim naquilo que Deus disse que iria acontecer. Nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de uma palavra, e é debaixo disso que nós viveremos. As nossas emoções estão fundadas nas promessas do Senhor. Então pode tudo ao nosso redor estar um caos, mas nós permanecemos inabaláveis, porque nós vivemos com base naquilo que nós cremos e não naquilo que nós vemos. Então a fé não espera o cenário mudar simplesmente para que venha acreditar. Tem pessoas que primeiro precisa que tenha alguma evidência ou que alguma coisa mude para que ela comece a acreditar. Mas aquele que realmente tem fé, o cenário pode ser totalmente contrário, mas mesmo assim ela permanece acreditando. Que nós não sejamos, né, aquela pessoa que crer, mas crer assim como Tomé, que precisa enxergar, que precisa de uma evidência. O próprio Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que não precisaram ver, mas mesmo assim creram. Então a fé, ela não depende de evidências, mas ela cria as evidências.
A fé, ela já acredita independente de evidências, independente se a ciência diz algo, independente se a medicina diz algo, independente se os especialistas dizem algo. Queridos, a medicina já precisou diversas vezes se curvar à fé, os especialistas precisaram diversas vezes corrigir as suas falhas. Queridos, nós não vivemos com base nas evidências humanas e nem de um sinal para que nós possamos começar a acreditar, para que nós possamos começar a nos mover, mas nós acreditamos, independente, por mais que o cenário esteja totalmente contrário, por mais que nunca aconteceu chuva, Noé continuou trabalhando, por mais que Sara era estéril, Abraão acreditou na promessa de ser pai de multidões. Por mais que o cenário seja simplesmente, totalmente contrário, nós permaneceremos acreditando. E o terceiro ponto, para finalizarmos, é a fé gera movimento. Quem vê o invisível começa a agir como se já tivesse a promessa. Queridos, aquele que tem fé, ele não fica quietinho, paradinho, esperando. Ele simplesmente já começa a agir como se aquilo já fosse uma realidade diante dos seus olhos. Eu volto a repetir, queridos, não é porque algo não é visível aos nossos olhos que ela não exista. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Se aquilo ainda não é uma realidade visível aos nossos olhos, não é porque ela não existe, ela já existe no mundo espiritual. Nós ainda não acessamos. Mas quando nós permanecemos com base na nossa fé, com base naquilo que nós cremos, nós esperamos o tempo certo de acessar aquilo que já é uma realidade. Mas quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, nós vamos ver que homens e mulheres de Deus eram reconhecidos como pessoas de fé com base naquilo que elas fizeram. Não com base naquilo que elas diziam crer, mas sim com base naquilo que ela agia, com base no seu comportamento fundamentado pela sua fé. Então, Hebreus capítulo 11, o verso de número 8, vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Nós vamos ver, querido, em cada história ali de um herói da fé, nós vamos ver um verbo, uma ação, aonde eles estão agindo. Noé construiu, Moisés atravessou o mar. Nós vamos ver, Abraão, ele obedeceu, dirigiu-se a um lugar. Nós vamos ver eles tendo atitudes. Muitas vezes nós dizemos que nós cremos, queridos, mas as nossas atitudes nos condenam. Elas mostram que a nossa boca está dizendo uma coisa, mas na verdade o que nós acreditamos é outra. Porque as nossas atitudes, ela denuncia aquilo que realmente nós acreditamos. Muitas vezes nós ficamos pensando que as pessoas, o que elas vão dizer a nosso respeito, o que elas vão falar. Não, queridos, mas se eu acredito, eu já começo a agir com base naquilo que eu digo que eu estou acreditando. Tiago, capítulo de número 2, verso 17, diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Tiago está dizendo, olha, se a minha atitude não demonstra que eu tenho fé, essa minha fé é morta. Tem pessoas que dizem que têm fé, queridos, mas as atitudes não condiz com uma pessoa que tem fé. As palavras que saem da sua boca não condiz com uma pessoa que diz que tem fé. Ela está sempre reclamando de tudo. O comportamento dela é simplesmente um comportamento de alguém que já desistiu de sonhos, de projetos. Mas quando eu digo que eu tenho fé, queridos, a minha fé precisa ser evidenciada naquilo que eu falo e nas minhas atitudes. A fé verdadeira, ela não é passiva, queridos, mas ela é ativa. Ela nos leva a nos movimentar-se. É dar um passo mesmo sem ver o chão, é ir além, mesmo quando todos estão dizendo para ir ao lado oposto. Você permanece naquele caminho. Você começa a sonhar e colocar os seus sonhos em prática, mesmo quando os especialistas dizem que aquilo não é as melhores atitudes a ser tomadas naquele momento, mas com base na sua fé, naquilo que Deus disse que já aconteceu, nós tomamos atitudes, não com base naquilo que nós vemos, mas com base naquilo que nós
cremos, lembrando mais uma vez, né, do texto que nós lemos aqui, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, que diz, pois andamos por fé, e não pelo o que vemos. Para finalizar, queridos, João, capítulo 11, verso 40, diz, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Deus está nos chamando para viver esse invisível, querido, aquilo que mais ninguém está vendo. Deus nos chama a acessar aquilo que aos nossos olhos é invisível e viver como se já tivesse acontecido. O que eu tenho para dizer para você nessa manhã é que não irá acontecer, mas já aconteceu. Fé é quando o coração enxerga antes dos olhos. Fé é quando o invisível se torna mais real do que o visível. E fé é quando você crê que, mesmo que nada mude hoje, Deus já começou a agir. Eu quero orar por você e declarar no nome de Jesus que a nossa fé permanecerá inabalável no nome de Jesus. Nós não viveremos conforme as circunstâncias, nós não viveremos conforme o que as outras pessoas dizem, mas nós viveremos debaixo de uma promessa e de uma palavra de Deus, de que não irá acontecer, mas que já aconteceu. Eu quero orar por você e antes de nós orarmos, tira um print dessa tela aí e você vai escrever lá, é invisível, mas já aconteceu. É invisível, mas já aconteceu. Me marca lá, eu vou estar repostando também os stories para que outras pessoas sejam alcançadas. Queridos, essa live vai ficar gravada no YouTube, eu vou mandar o link no canal de devocional aqui no Instagram. Se você entende que mais pessoas precisam ouvir essa palavra, compartilhe o link com outras pessoas para que mais pessoas também possam ouvir a respeito dessa fé. Então, nós demos o pontapé da nossa série dessa semana. A nossa série é Fé para o Impossível. E o capítulo de hoje foi a fé que vê o invisível. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, engrandecemos o teu santo nome, fazemos menção do teu nome aqui, colocando as nossas vidas diante da tua presença. Te louvamos, te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia. Pai, que a cada dia mais a nossa fé possa estar firmada naquilo que nós não vemos, não naquilo que nós enxergamos. Nos faz acreditar, nos faz esperar e crer, mesmo sem antes ver. Senhor, trabalhe dentro de nós e fortalece a nossa fé. Senhor, eu oro por cada um que está nesse momento me assistindo, para que eles possam viver com base naquilo que o Senhor disse que é uma realidade, não naquilo que é uma circunstância, é uma realidade ao redor dela. Pai, fortalece a fé desse meu irmão, dessa minha irmã, para que eles possam cada vez mais viver com base nas tuas promessas, com base na fé, não com base naquilo que eles veem. E que no nome de Jesus, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que o cenário esteja ao contrário, que eles possam viver acima, além da realidade atual no qual eles estão vivendo. Pai, que no nome de Jesus eles possam ter fé dentro do casamento, na sua vida financeira, espiritual, conjugal, profissional. Senhor, no nome de Jesus. Eu não sei a realidade que eles estão vivendo, pelo que eles estão passando, mas que eles possam ser cheios nessa manhã de fé, de convicção, de certeza que o Senhor já está agindo em favor de cada um deles. Pai, nós consagramos a Ti, apresentamos diante de Ti essa segunda-feira e essa semana, e Te pedimos no nome de Jesus, esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Senhor, que nós possamos perder tudo e todos, mas que nós não venhamos perder a Tua presença constantemente nas nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua semana no nome de Jesus. Amanhã, 7 horas da manhã, pontualmente, nós estaremos aqui com o nosso devocional e o segundo capítulo, dessa nossa série Fé para o Impossível. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Tchau, tchau.